conte o que as meninas viram. Mas dessa vez vai ser diferente. Nós vamos começar por um outro ponto de vista. E antes de começar por esse outro ponto de vista, eu tenho que explicar uma coisa. Existem duas ordens. A ordem normal, que é comandada pela senhorita Veríssimo, e a ordem extrema, que é comandada pela senhora Veríssimo. A ordem extrema é extremamente mais rígida e acha que todos os envolvidos com o paranormal devem sumir. Já a ordem normal acredita que há sim indivíduos que são apenas alienados e que não tinham ideia do que estavam se metendo quando se envolveram com o paranormal. Vocês começaram acompanhando os agentes da ordem normal, que tiveram um treinamento rígido. Agora vocês vão acompanhar a visão de uma pessoa da ordem extrema. Richard. Chegando lá, você encontra Senhora Veríssimo. Você bate na porta antes de entrar? Esqueci de perguntar, né? Vai aqui. Bato na porta. E ela fala, pode entrar. Ok, eu entro. Você tá atrasado 1 minuto. Eu acho que isso não é muito tempo. Pra mim é. Tá. O que eu tô fazendo aqui? Você tem uma missão. E eu justamente acho que antes de ir pra uma missão, a gente deve conhecer bem os nossos supostos alinhados. A gente é na base da ordem. Bom, da ex-ordem, né? Porque eu não posso chamar isso aqui agora de ordem. Porque você vai espionar. Espionar é uma palavra forte. Mas você vai ajudar entes enviados pela senhorita Veríssima. E tem algum motivo? Sim, teve um caso lá de uma pessoa que foi de Americanas. Estavam tentando descobrir se foi um caso paranormal. Mas se fosse alguma coisa tão simples, eles já teriam voltado. Por isso que eu quero que você vá lá e descubra o que eles descobriram. E novas informações. Mas você não pode falar. Você não pode falar com eles que você é da segunda ordem. Entendi. Eu aceito a missão. Ótimo. Nós temos uma pessoa que quando você chegar lá vai te ajudar. O nome dela é Débora. Ela é uma pessoa rica, né, dessa região. E ela que nos informou que havia agentes da ordem bisbilhotando mais do que deveriam. Eu tenho uma leve desconfiança sobre ela. Eu acho mesmo que ela é uma scripta. Scriptas são as pessoas que eu te falei que mexem com o outro lado. Se ela realmente for uma scripta, já sabe qual é o protocolo. Não toleramos pessoas que mexem com o outro lado. Tem alguma dúvida? Não. Bom, após toda essa recepção calorosa da ordem extrema e da ordem normal, Richard vai encontrar as agentes. E ele chega lá exatamente no momento em que as meninas estão abrindo a porta. E a Esmeralda percebe que ela está sendo observada. E encontra o Richard, que se apresenta como um força que a ordem mandou para elas. O Richard entende muito mais sobre os monstros do paranormal que as meninas. Então ele ajuda elas com uma espécie de plano maluco lá para distrair os bichos de energia, enquanto a Arya e a Lauren iam para as portas do fundo investigar o que tinha. Chegando nessa porta de fundo, as meninas veem um computador monstruoso. Esse computador se fixa na parede com grandes fios grossos de diversas cores e a sua tela meio que escorre assim pra mesa e pelo chão. As meninas investigam um pouco e acham uma carta do Uber para Frederick. Quando as meninas estão investigando a sala, que provavelmente é do Frederick, o computador acende a luz e aparece a seguinte mensagem: usuário 1 deseja entrar? Elas começam a discutir se devem tocar ou se devem digitar em alguma coisa. E a Arya pensa em só responder. E ela responde sim, desejo. No momento em que ela responde sim, desejo, ela se materializa para dentro do computador. A Lauren, muito confusa, decide deixar um bilhete para Esmeralda, porque ela e o Richard ainda estavam lidando com os monstros lá fora. Não daria tempo de avisar e ela estava preocupada
de que cada tempo que a Aren estivesse dentro desse computador contasse. Então, ela leva o bilhete e repete a mesma frase, só que dessa vez como usuário 2. E elas são materializadas por dentro do computador. Acordam numa sala branca. Nessa sala branca tem uma tela explicando quais são as regras do jogo. Elas vão voltar 50 anos no passado e vão voltar como alguém da família Carvalho. Elas giram um dado para descobrir em que pessoa meio que elas vão voltar. E a Arya volta como Miranda Carvalho, que é a mãe da Linda. A Lauren volta como Helena Carvalho, que é a tia da Linda. Elas tinham 3 opções, tinha 3 finais pro jogo. Um onde elas pioravam toda a situação, e aí elas perdiam. Um onde elas deixavam parecido como o que aconteceu no passado real. E outro que elas melhoravam o passado, que aí empatavam. Bom, o passado que elas voltam não é o passado real. É um passado dentro do computador, o passado dentro do jogo. Então não afeta o futuro. Tinha uma vantagem. Essa vantagem era a seguinte. Tinha uma pessoa que estava no presente que podia ajudar elas. Elas sortearam e sacaram o Richard. Elas tinham direito a mandar uma mensagem pro Richard com uma pergunta. E o Richard só poderia responder essa pergunta, só não poderia mandar outra mensagem. E assim que elas iam conseguir as informações necessárias pra desbalancear ou às vezes melhorar o passado dentro do jogo. O passado é uma confusão, porque os Carvalhos estavam se desintegrando e elas entendem porque eles precisam vender a fábrica. É porque a mãe dos Carvalhos está lá ilegalmente. Ela não é brasileira e ela está no Brasil legalmente. E a polícia está muito perto de descobrir isso. E se isso acontecesse, o pai deles iria surtar e iria deixar ou na mão a fábrica ou na mão do filho mais velho deles, que não é muito bem na cabeça, ou ia simplesmente largar a fábrica e ir com a mulher dele, que foi o que aconteceu. Pra saber se as meninas iam conseguir ou não, tinham 3 critérios que elas não sabiam. Um critério era se elas iam conseguir alguma coisa pra usar contra o Frederick. Elas conseguiram. Se elas iam descobrir o nome das 3 famílias que compraram a fábrica, elas só conseguiram um nome. E se elas iam manter uma boa relação como Miranda e Helena no passado dentro do jogo. Elas conseguiram. Elas conseguiram 2 de 3. Isso foi considerado balanceado. Se elas tivessem conseguido só um, elas teriam perdido. E se elas tivessem conseguido os 3, elas teriam empatado. Bom, enquanto isso, o Richard e a Esmeralda, na realidade, começaram a investigar tudo o que eles podiam, já que a Lauren e a Arya deixaram o bilhete. Antes disso, a Esmeralda leu o bilhete que a Lauren deixou. A Esmeralda logo vê isso e já liga pra Ordem. Ela tenta entrar em contato com a Ordem. Ela não sabe se ela conseguiu ou não, porque o sinal lá nessa cidade é muito pouco. Mas ela espera que sim. E ela vai investigando e ela chega até a carta, o bilhete entre a Alice e o Thiago. Procura o Thiago e a Alice pra conversar, pra entender mais sobre o que aconteceu nesse dia. E o Thiago fala sobre uma menina de cabelo preto que estava lá na fábrica no dia. Ele fala que ele foi lá mais cedo, deixou as coisas dele e foi embora logo depressa, porque ele não estava muito à vontade lá. Eles têm muita dificuldade pra conversar com a Alice por culpa da mãe dela, que é a Débora. Ela se acha lá porque ela é dona do hotel que supostamente é 5 estrelas e tudo mais. Eles investigam o lado de fora da fábrica. Eles encontram uma janela quebrada e percebem que provavelmente foi dali aonde o Matheus foi arremessado, pelo que quer que houve. Essa foi a único abalo na estrutura da fábrica do lado de fora. Do lado de dentro tiveram várias, mas do lado de fora só essa janela quebrada. Bom, e foi assim que nós terminamos o terceiro resumo dessa saga. No próximo já é a sessão presencial. E vocês querem saber o que aconteceu com a Arya e com a Lauren? Se elas estão bem depois de ficar tanto tempo dentro desse computador? Se o Richard, ou se as meninas desconfiam que o Richard é da Ordem Extrema? Vocês querem descobrir tudo isso? Então assistam o próximo episódio, que vai sair dia
24, quarta-feira. Tchau!